Gente, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto muito legal e que eu amo muito: viajar. Então, se você também gosta, se você tá procurando um destino top e barato, continue assistindo esse vídeo. Você já ouviu falar de San Andrés? San Andrés? San Andrés? Não é a cidade do GTA. É uma ilhazinha bem pequenininha, localizada no Caribe e conhecida como Mar de Sete Cores, que pertence à Colômbia, apesar dela ficar mais perto do Panamá e da Nicarágua. Eu fui para esse paraíso em setembro do ano passado e vim aqui contar para vocês algumas dicas e tudo que eu fiz para conseguir programar essa viagem e fazer com que tudo saísse da melhor maneira possível. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi escolher o destino e a data. Então, como que eu fiz isso? Bom, primeiro, eu e meu namorado estávamos programando uma viagem, já fazia um tempo que a gente queria fazer uma viagem diferente, que fosse para um lugar legal, mas gastando pouco, não é mesmo? E aí eu tava pesquisando, até que vi San Andrés. E aí eu comecei a pesquisar desse lugar, comecei a ver relatos de viagem, ver blog, ver vídeo, ver tudo. E assim, eu me apaixonei por esse lugar e eu falei, nós vamos pra esse lugar, entendeu? E aí eu comecei já a pesquisar tudo que a gente precisava fazer pra conseguir realizar isso e ir realmente pra San Andrés. Bom, depois que a gente decidiu que a gente ia pra San Andrés, a gente foi pesquisar qual era a melhor data pra ir. Como é uma ilha no Caribe, ou seja, próximo daí da linha do Equador, vai fazer calor o ano inteiro. Eu pesquisei, em setembro é uma época boa pra ir, não chove muito. Foi um tempo maravilhoso, a gente não pegou nem um diazinho de chuva, só que também é bem comum lá, alguma parte do dia caiu uma chuvinha de 5 minutos. Então, a gente teve um dia que a gente pegou essa chuva de 5 minutos. E aí, tipo, o tempo fechou completamente, choveu, ventou, a gente teve até que sair da praia, a gente entrou num restaurante e tudo. Mas, tipo, 10 minutos depois, juro, o céu tava azulzinho de novo. Tipo, nem parece que tinha chovido. Então, é bem comum isso acontecer, apesar da gente só ter pego isso um dia e a gente ficou 7 dias lá. Então, foi uma época muito boa pra gente, mas é sempre bom dar uma olhada nisso, porque parece que dezembro e janeiro lá é uma época que chove bastante, e eu ouvi bastante gente falando que foi nessa época e que pegou muita chuva, não deu pra fazer todos os passeios, então é bom sempre dar uma pesquisadinha nisso. Você decidiu a data, decidiu o destino, que é San Andrés, e aí você precisa fazer o quê? Comprar as passagens de avião, as tão temidas passagens de avião, não é mesmo? Enquanto você não comprou passagem de avião, parece que você não vai viajar. Pelo menos eu tenho esse sentimento. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi comprar as passagens de aviões. E aí, tipo, depois que você comprou a passagem de avião, não tem mais volta, entendeu? Você vai. E é esse sentimento, assim, que fica. E aí a gente comprou. E aí, como a gente fez pra comprar? A gente ainda não tinha muita experiência nisso. Então, a gente fez até que uma coisinha meio cagadinha. Mas eu não vou deixar que vocês façam também. Eu vou ensinar esse truquezinho muito fácil pra vocês. Bom, eu acabei comprando pelo Decolar. E eu fiquei acompanhando. E cada vez que eu olhava, as passagens estavam mais caras. E nunca que abaixava os preços. Sendo que quando eu comecei a olhar, eu tinha conseguido achar até por R$900 cada passagem. E aí isso tava aumentando. Aí até que um dia eu falei, a gente precisa comprar, porque senão a gente não vai conseguir mais comprar. E aí eu peguei um dia que tava 1.200, porque a gente já tava só vendo por 1.500, 1.700. E aí a hora que eu vi 1.200 eu falei, vamos comprar agora. A gente comprou. Bom, a gente acabou comprando, a gente pagou 1.270, 1.200 e alguma coisa cada passagem. Aí com as taxas a gente fechou também o seguro junto lá no site da Decolar. Então a gente comprou as passagens, o seguro por todos os dias. E com todas as taxas ficou R$3.200, tudo. Então, assim, eu vi gente que comprou já por mais barato. Mas
foi o que a gente conseguiu e tudo bem. Agora, o que vocês vão fazer? Que eu não fiz, mas vocês vão fazer. Vocês vão baixar um aplicativo que chama Sky Scanner. Que esse aplicativo, gente, vocês não têm ideia, ele é maravilhoso. Você coloca lá as datas, o destino e ele pesquisa os preços mais baratos. E são os preços mais baratos mesmo. E você consegue até selecionar, ele te dá no calendáriozinho, aparece o verdinho de quando é mais barato, amarelinho de quando já tá um pouquinho mais caro e vermelhinho de quando tá bem mais caro do que a média normal. E aí você consegue selecionar, de acordo com esse calendário, as melhores datas e mais baratas. E também tem como você ficar acompanhando por vários dias. O ideal é isso, sabe? Não comprar na primeira vez que você olha. Porque às vezes você olha lá, tá barato, mas daqui a um tempo tá mais barato. Então é legal você criar um alerta pro destino e as datas que você quer. E ele vai te avisar quando tiver as datas mais baratas. Mas baixa esse aplicativo, gente. Ele é muito bom. Eu queria ter conhecido ele antes, mas tudo bem. Então, que bom que vocês conheceram, não é mesmo? Entrem lá pra fuçar. E sério, vocês não vão se arrepender. Bom, tem muita gente que fala também sobre com quanto de antecedência comprar as passagens de avião. Eu já vi gente falando pra comprar com 60, 90 dias. Gente falando pra comprar com, sei lá, 6 meses. Eu não sei ao certo isso, porque eu acho que é um pouco de sorte, sabe? De você encontrar o preço mais barato. Eu, particularmente, como eu já tinha falado anteriormente, enquanto eu não comprar a passagem, eu não me sinto segura pra reservar hotel, pra reservar mais nada. Então, eu prefiro fazer isso com mais antecedência. A passagem aérea a gente comprou com 10 meses de antecedência. E também porque para poder reservar os hotéis e tudo, porque se você deixar para reservar os hotéis, principalmente em Sandres, em cima da hora, você não vai conseguir pegar os hotéis baratos. Você só vai pegar os hotéis mais luxuosos e mais caros. E não era o que a gente queria. Mas também comprar com pouca antecedência, que nem 2 meses, 3 meses, você tem mais chance de conseguir promoções, de acordo com algumas fontes aí, né? Mas eu não sei, eu prefiro não arriscar. Mas vai de cada um, né? Bom, agora com as passagens na mão, o que a gente vai fazer? Reservar os hotéis. Eu fiquei olhando vários hotéis, principalmente em Sandres, porque lá é uma ilha muito simples, ainda não tem toda a estrutura necessária. E no começo eu tava pensando, não, porque eu quero um hotel com água quente, porque se você não sabe, não é todo lugar da ilha que tem água quente. E eu fazia questão de ter um hotel com água quente e com café da manhã. E aí eu tava pesquisando. Eu tava quase fechando já alguns hotéis. Aí eu parei e pensei, calma. Eu li vários relatos e muita gente falou que a água quente não era tão necessária assim. E tem lugar que tem água quente, mas tem água salobra. Então eu prefiro uma água fria e sem sal do que uma água pior, né? E aí eu abri mão também do café da manhã, porque eu pensei, eu vi várias gente com relatos e tal. Tudo bem que o café da manhã é muito importante e tal, só que tem passeio que sai muito cedo. E aí, não sei, foi uma coisa assim, minha. E a gente pegou um hotel que não tinha nem café da manhã e nem água quente. Mas ele era, tipo, ele tinha um quarto particular pra mim e pro meu namorado e um banheiro também particular. Era basicamente uma pousadinha, assim, era tipo uma casa com vários quartos, só que os quartos eram individuais, então tem saída e entrada individual, você não tem contato com o resto da casa. Eu achei muito legal e era perto do centro. A gente tinha que fazer uma caminhadinha de 10 minutinhos assim, mas como era bem de frente com o mar, você passeava assim pela orla ali, pelo calçadão, então era gostoso, assim, a gente gostou. E também tem ônibus e mototáxi pra andar por lá, se você não quiser andar 10 minutinhos. Mas pra gente não foi tanto problema. O hotel foi o Agents Place. Depois eu posso deixar o link dele aqui. Eu contratei pelo Booking, que deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Esse hotel foi muito bom pra gente. Ele foi buscar a gente no aeroporto quando a gente chegou, que foi muito massa. A gente economizou com essa passagem. Ao todo a gente gastou de hotel ficou 6 dias.
foi R$ 1.100. Então, foi um valor até que bom, por ser um quarto confortável, apesar de não ter água quente nem café da manhã. E lá, no quarto tem um frigobar, tem uma lancheirinha e tem uma cafeteira. Então a gente ia e tem um mercado de frente com o hotel. Então a gente ia no mercado, comprava pão, presunto, queijo, fruta, todas as coisas que a gente queria. Fazia de manhã na lancheirinha, fazia o café também e dava tudo certo. Foi tudo ótimo. A gente não teve problema com isso. E também tem uma padaria do lado. Então se você não tá afim de levantar, fazer café, fazer as coisas, você vai na padaria e toma o seu café lá e foi tudo certo. Bom, se você acha que só com o hotel e a passagem você já tá pronto para viajar, você está enganado. Porque uma viagem internacional, você precisa pesquisar quais são as exigências do país para você conseguir entrar nele. E no caso da Colômbia, por ser parte do Mercosul, você não precisa do passaporte. Porém, é muito importante você verificar se na passagem que você comprou, qual é a parada, aonde você faz escala. Porque se você fizer a escala em um lugar que exigir passaporte, você vai ter que ter o passaporte. A gente ficou a conexão em Bogotá. Então, como era na própria Colômbia, a gente não precisou de passaporte, a gente foi só com RG e foi super tranquilo. A gente não teve nenhuma dificuldade, nenhum nada mais por estar com RG e não estar com o passaporte. Foi super tranquilo quanto a isso. Então, se você vai só com RG, tá tudo certo. Mas tem uma coisa que é necessário para entrar na Colômbia, principalmente agora com esse surto de febre amarela. Você precisa do certificado internacional de vacinação contra a febre amarela. E não é só você pegar o seu carteirinha de vacinação e mostrar lá. Não, você precisa tirar esse certificado internacional. E onde você faz isso? Em um postinho da Anvisa. Tem alguns postos de vacinação que já tem o posto da Anvisa. E aí você faz tudo lá na mesma hora. Gente, é sério, é 5 minutinhos você tira um negócio tão simples que você tem que fazer isso. Porque senão você não vai embarcar. Eles pedem mais de uma vez esse comprovante. Toda hora que você tá no aeroporto, na fila de embarque, na imigração, em todos os lugares eles pedem. Senão você não embarca. E você deixar de embarcar, perder seu voo, perder sua viagem por causa de uma coisa que você poderia ter feito em 5 minutos. Gente, sério, não vale a pena. Não corram esse risco. Vão logo tirar essa carteirinha de vacinação. E sobre a vacina também foi super tranquila. Não doeu nada. Foi de boa. Agora, o último passo, não menos importante, para você conseguir fazer a sua viagem. O que eu quero dizer quando eu falo conseguir fazer a sua viagem? Entrar no avião e chegar no outro lado do destino. Então, para isso você precisa pelo menos trocar o seu dinheiro, né? Porque ir sem dinheiro é complicado. Tudo bem, você pode até conseguir ir, porque você pode ter o cartão de crédito e tal. Mas é importante que você faça isso antes de você ir viajar. Até porque no aeroporto a taxa vai ser muito mais alta. E lá você não sabe o que você vai encontrar, então a gente preferiu fazer tudo por aqui. E como a gente fez? Bom, a gente encontrou um negócio que se chama Western Union. Pode ser que eu tenha falado errado, mas tudo bem. Ele é uma agência que você envia dinheiro para outro país. Então nada mais é do que eu pegar o meu dinheiro, ir no Western Union e falar, quero enviar meu dinheiro para a Colômbia. E aí quando você for retirar lá, você vai retirar na moeda daquele país. E a gente achou muito vantajoso, porque ele tinha uma taxa, não sei se ainda tá assim, porque isso foi em setembro, mas ele tinha uma taxa única quando você fazia até depósitos de até 2.500 e pela internet. Se você for, por exemplo, tem vários lugares que tem o Western Union, por exemplo, a loja Riachuelo, tem alguns bancos, tem alguns lugares que você pode fazer isso. Mas se você fizer pela internet, tinha uma taxa única de R$ 9,90 só. Então eu não pagava proporcional ao quanto eu mandava. Era R$ 9,90. E mais o IOF, alguma coisa assim. Então, assim, no final foi muito bom. A cotação da moeda deles é muito boa. Então, tipo, eu paguei, era 943, se eu não me engano. 943 a cada R$1. 943 pesos por R$1.
Então, tava muito bom, porque em outros lugares, em outros bancos, tava dando... Às vezes até encontrava por 800 e pouco, por 910, assim, foi o melhor que eu achei. E no Western Union tava 940. E é assim, você tem que olhar todos os dias a taxa do Western Union, até você falar, nossa, essa taxa aqui tá ótima, eu vou lá e vou fechar, entendeu? Porque é também taxa por dia, então cada dia vai mudando. E a gente deu sorte de pegar esse dia que tava ótimo, corri lá e fiz. E é assim, quando você faz pela internet, você faz e aí você tem 24 horas pra ir até uma agência e depositar o dinheiro. Senão, eles cancelam e você tem que... Daí você vai pagar outra taxa de novo. Só uma coisa que a gente esqueceu de prestar atenção. A Western Union, lá na Colômbia, a gente ia chegar sexta-noite. E ia chegar em Sandres no sábado, meio-dia, 1h da tarde. E todas as agências do Western Union para retirar o dinheiro estariam fechadas. A gente teve que esperar até segunda-feira para tirar. A gente até trocou um pouquinho no aeroporto, que ficou uma taxa absurda. Não, gente, não façam isso. Não cometam esse erro. Não troquem no aeroporto. Troquem em qualquer lugar, menos no aeroporto, por favor. Aí a gente também viu um meio que era bem legal, que era sacar no caixa eletrônico. Mas que fica super tranquilo também e a cotação também é boa. Então é uma saída aí se você não conseguiu o Western Union e tal. A única coisa chata de fazer pelo caixa eletrônico é que você tem um limite para sacar. Então, o cartão não é o cartão de crédito. E eu não aconselho. Mas tem quem goste. Porque no cartão de crédito, primeiro que a cotação vai ser só do dia que fechar a fatura. E você sabe como vai estar a cotação no dia que fechar a fatura? Não é mesmo? E aí pode ser que tenha uma cotação ruim. E também você vai pagar taxa, você vai pagar IOF, vai pagar várias coisas e vai ficar caro. Acredita em mim, vai ficar caro. Bom, agora que você já tá com a passagem comprada, a reserva do hotel feita, com o certificado de vacinação, com o seu RG ou passaporte, com o dinheiro trocado, você já está apto a viajar. Então agora você pode começar a pesquisar, ver fotos, ver tudo e está pronto para viajar. Eu vou falar sobre o que eu fiz, sobre tudo que eu vi lá, e o que eu fiz, o que eu gostei, o que eu não gostei. Mas eu vou deixar isso tudo para o próximo vídeo, porque senão vai ficar muito comprido e eu sei que você não vai querer assistir tudo, tá bom? Então, fiquem ligados no próximo vídeo. Valeu! Até a próxima!